Então, começando, vamos gravar. Pronto, joia. Muito bem, boa noite a todos e todas. Vamos aí retomando a nossa atividade. Na última aula, a gente trabalhou dois conceitos, e aí são dois conceitos que a gente vai usar com regularidade nas finanças. O primeiro conceito é o do valor presente líquido, então, o VPL, o valor presente líquido, e o valor presente líquido, ele é se estou falando de um investimento, o quanto eu vou desembolsar de dinheiro, mais fluxo de caixa da data 1, descontado a uma taxa, mais o fluxo de caixa da data 2, mais uma taxa ao quadrado, mais e assim por diante, até o fluxo de caixa N mais aquela taxa elevado a N. Então, o valor presente líquido de um fluxo é o que eu investi mais a soma descontada dos seus benefícios econômicos. Então, fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 3, no período 3 aqui, fluxo de caixa N no período N. E a gente viu que esse valor do presente líquido, ele se modifica em função da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor é o valor presente líquido. E quanto menor a taxa, maior é o valor presente líquido. Então, se a gente lançar num gráfico valor presente líquido e taxa de desconto, a gente vai ver que a gente tem uma curva mais ou menos com este formato. E aí, se eu descontar a 1%, se eu descontar a 2%, se eu descontar a 3% e assim por diante, se eu descontar a 10%, e vai existir uma taxa de juros específica que faz com que o valor presente líquido seja igual a zero, que a gente chamou de taxa interna de retorno. Então, quem é a taxa interna de retorno? É a taxa específica daquele fluxo de caixa. Como eu disse, se a gente tem um fluxo com uma única entrada e uma única saída, então, se eu apliquei 1.000 e um ano depois eu tenho 1.200, a tarefa de encontrar a taxa interna deste fluxo é simples, porque eu tenho só uma entrada e uma saída, e a gente já até viu. É a raiz enésima do montante dividido pelo capital menos 1. Então, essa daqui seria a taxa quando eu tenho uma entrada e uma saída. Agora, isso já deixa de ser verdade, deixa de ser tão fácil quando nós temos um fluxo de caixa mais complexo, com um maior número de entradas e saídas. Então, nesse caso, a gente tem um fluxo, aí a encontrar a taxa de juros desse fluxo. Se eu tiver apenas com uma calculadora de 4 operações, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a conta do VPL, descontando a 1% e encontrar o valor dele aqui. Depois fazer descontando a 2, a 3, até encontrar um VPL positivo e um VPL negativo. E aí, nesse caso, eu vou fazer uma interpolação
né? Usando semelhança de triângulos, né? Então, ó, a gente vai fazer aquilo que a gente chamou de interpolação linear, faz a semelhança de triângulos e a gente encontra o valor aproximado daquela taxa. Vou dizer, é uma tarefa árdua, cansativa, é muito fácil de você errar. Para nossa sorte, graças a Deus, a gente tem uma planilha de Excel ou tem uma calculadora HP12C que atende a essa nossa necessidade. E aí, na calculadora HP12C, a gente vai usar aquela função G e o CF0, o meu fluxo 1, é claro, mudando o sinal, então eu tenho um CHS aqui antes, aí depois GCF1, GCF2 e assim por diante, calculável. Já quando nós tínhamos uma planilha de Excel, deixa eu até abrir aqui a planilha que a gente tinha, minha área de trabalho está completamente poluída, mas tudo bem, ficamos aqui. Então, ó, já quando nós temos uma planilha de Excel, para calcular o TIR, basta que a gente escreva o TIR, escrever mesmo, ó, vou botar um igual, TIR, abre parênteses e quem? Pinto todo mundo. Fechei o meu parênteses, pau, apareceu ali, claro, vou abrir casas decimais, a gente tem a nossa taxa interna de retorno. Então, de uma maneira bem rápida, bem direta e bem simples. Legal. Para a gente poder fixar esse conceito, junto com um outro conceito que a gente já trabalhou, que é a da sobreposição. Eu vou propor o seguinte problema. Bom, uma empresa recebe uma oferta de empréstimo com as seguintes características. Tá. Taxa de contrato, sem paga no ato do empréstimo. Pagamento de 3 parcelas de 100, não, isso, de 100 no período 1, 2 e 3. E 5 parcelas de 1.000 no 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, sabendo que o valor
emprestado foi de R$ 4.600, qual é a taxa efetiva paga pelo empréstimo? Tá lá. Então, a empresa recebe uma oferta de um empréstimo com as seguintes características. A letra está horrível, mas tudo bem. Vocês relevam aí. Taxa de contrato 100, paga no ato do empréstimo. Pagamento de 3 parcelas de 100 no período 1, 2, 3 e 5 parcelas de 1.000 nos períodos 4, 5, 6, 7 e 8. Sabendo que o valor emprestado foi de 4.600, qual é a taxa efetiva paga pelo empréstimo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, e como eu disse para vocês, é escrever o fluxo de caixa da operação. Beleza? Tá. Como vai ser o fluxo de caixa desta operação? Vamos lá. Fluxo de caixa da nossa operação, ele vai ser data zero. Eu vou receber 4.600 que eu tomei emprestado. Só que na data zero também a gente tem o pagamento de 100 relativo à taxa de contrato. Depois, que é período 0, período 1, no 2 e no 3, eu vou pagar 100, 100 e 100. Aí no período 4, 5, 6, 7 e 8, a gente vai pagar quanto? 1.000. 1.000. Pronto. Legal. Então, se a gente somar o fluxo de entrada de caixa com o fluxo de saída, a gente vai ter o fluxo da nossa operação. Entrou 4.600, mas na data zero a gente tem a saída de 100. Então, entrou, na verdade, 4.500. Saiu 100, saiu 100, saiu 100. E depois, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses aqui todos com o valor de, desculpa, 1.000. Pronto. Escrito o fluxo de caixa, então, aquilo que eu disse. Se tivessem outros elementos, pagamento intermediário, comissão de vendedor, comissão de qualquer coisa no meio do caminho, o que é que a gente precisaria fazer? Ver todos os eventos que acontecem no nosso fluxo e ir colocando a nossa cada um desses itens para que a gente chegue naquilo que a gente vai chamar do fluxo de caixa resultante da nossa operação. Esse aqui é o fluxo de caixa resultante da
operação. Tá. Para calcular a taxa de juros, como é que a gente calcula a taxa de juros deste fluxo de caixa? Calculando a taxa interna de retorno. Como eu já disse, com uma calculadora HP, a gente faria o quê? A leitura deste fluxo para a memória da máquina. Lembrando, com a HP, a gente tem a função CF0 para o fluxo de caixa que está na data zero. E depois a gente tem o CFJ para os fluxos que estão na data J, data 1, 2, 3. E nós temos o NJ, que me diz, ou a gente informa para a calculadora, quantos fluxos repetidos nós temos em sequência. Então, se a gente fosse calcular aqui, F CLX, zeramos a memória da máquina, 4.500 agora positivo, porque é a entrada de caixa, G CF0. Aí nós temos o primeiro fluxo, 1, é 100 negativo, então para a gente fazer com que ele fique negativo, CHS, G CFJ, só que esse fluxo de 100, ele se repete 1, 2, 3 vezes em sequência. Então, eu vou colocar 3 GNJ. E, por outro lado, vou pegar o meu fluxo de 1000, CHS também, GCFJ, e vou dizer que esse fluxo se repete 5 vezes em sequência. Opa, acabei de cometer um erro. Eu apertei o CFJ, mas não. Então, é 100 negativo GCFJ, 3 GNJ, 1000, agora 1000 negativo GCFJ e 5 GNJ. Pronto. Estou com esse fluxo na memória da máquina, F IRR 1002, opa, 4.500. Deixa eu ver uma coisa aqui que 100. Vamos aqui. Pagar tudo de novo aqui, 4.500 GCF0. Beleza. 100 CHS GCFJ, 3 GNJ. E agora 1000 CHS GCFJ, 5 GNJ. Pronto. Estou com o fluxo ali. F e RR, pronto, agora sim. Então, quanto custa ou qual é a taxa de juros daquele empréstimo? Taxa de juros do empréstimo é a taxa interna de retorno, F e RR, igual a 2,89. Então, a resposta aqui, ó, resposta a taxa efetiva do empréstimo é 2,8949. 8949% ao mês. Ok? Então, a gente vai estar usando muitas vezes o conceito da taxa interna de retorno para descobrir ou rentabilidade de um ativo. Então, eu tenho uma operação ativa com um fluxo de caixa que pode ser o mais variado possível e nós queremos saber qual é a taxa de retorno deste fluxo de caixa. Então, a gente encontra a taxa interna de retorno. Se a gente estivesse usando a planilha de Excel,
De novo, a gente vai fazer, né? Então, aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, vou deixar só a taxa interna de retorno para esse nosso exemplo aqui, ó. Então, é menos 4.500, opa, 4.500 positivo, menos 100, menos 100, menos 100. Depois, menos 1.000 e copiamos 5 períodos. Está lá a nossa taxa interna de retorno. E aí, ó, se a gente quisesse calcular a taxa interna, é só escreve o tira aqui mesmo, ó, taxa interna de retorno, e pinto todo mundo aqui. Fechei. Nós temos aí a nossa taxa de juros deste fluxo de caixa. Ou nem me fala, planilha de Excel é o melzinho na chupeta. Mas, vejam, é importante saber escrever o fluxo de caixa. Escrever o fluxo de caixa, não importa qual seja a complexidade da operação. Taxa interna de retorno e valor presente líquido, você consegue com a planilha de Excel fácil. Beleza? Legal. Vou estar providenciando uma lista de exercício para vocês, tá? Montando aí com tudo que a gente já viu. Série uniforme, pré, antecipada, postecipada e com carência, valor presente líquido e taxa interna de retorno. E agora a gente vai hoje aqui para o nosso último assunto do semestre. Então, vamos aqui já caminhando para o nosso desfecho, né? Semana que vem aí a gente ainda tem aula, na segunda e na quinta, mas na outra a gente já vai estar falando, já vai estar disponibilizando os exercícios de avaliação para vocês. Então, hoje a gente vai ver uma coisa que a gente chama de amortização de empréstimo. Ok? Então, amortização de empréstimo. Então, quando eu pego um dinheiro emprestado, eu tenho que devolver o que eu tomei emprestado, que a gente chama de amortização. Então, amortizar o empréstimo significa devolver aquilo que a gente tomou emprestado. Só que na amortização do empréstimo, a gente tem que pagar também juros. Então, nós temos 3 diferentes modelos de amortização. A primeira delas, que a gente chama de americana. Então, a amortização americana paga-se juros sobre o saldo devedor, período a período, e o principal da dívida no vencimento. Então, como seria isso aqui, ó? Eu tomo uma dívida, então tomo um empréstimo, por exemplo, de
R$10.000. E vou pagar juros de quanto? 3% ao mês. Então, ó, 3% de 10.000, R$300? 300, no 2, 300, no 3, e assim por diante. Digamos que tem 12 prestações, então no 11 eu pago 300, e no 12 eu pago quanto? 10.300. Ou seja, os 300 dos juros mais os 10.000 emprestados. Então eu tomo, né? Então eu vou pagar somente juros período a período e vou devolver tudo do principal lá no final. Veja que nós temos uma vantagem nesse tipo de empréstimo, porque o peso das prestações ou o peso do pagamento de prestações no início do meu projeto, ou no início do desenvolvimento da minha atividade, é pequenininho. É só a parcela dos juros. E eu vou pagar o principal total lá no último período. Então, ó, e aí, se a gente calcular a taxa interna de retorno deste empréstimo, e, ó, vou pegar aqui, ó, 10, 9, 10, 11 e 12. É quanto que a gente tomou emprestado? 10.000. Vamos pagar 300. Todos esses períodos aqui. E aqui, no último, 10.300. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Que está faltando informação para cá. Puxei para cá. Tá? E tá lá. Veja que a taxa interna de retorno é exatamente igual aos 3% que nós estamos pagando. Então, como é que funciona? Pago só juros em cima do meu saldo devedor, período a período, e vou ficar brincando aí no chat. Então, e 10%, 3% período a período, e veja, ó, eu devia 10. O Paulo está dizendo que falta o 10, pessoal. Tá Falta o faltando período 10. 10. 9, 10, 11. 9, 10, pronto, tudo bem, entendi. Agora sim. 10, 11, 12. Olha lá. Deu errado aqui porque está faltando o nosso último período. Olha lá. 3%. Beleza? Então, ó, se a gente estivesse usando a calculadora HP12C, como eu tenho uma série de pagamentos com o mesmo valor, veja, eu poderia ter colocado 12 no N, 10.000 no PV, 300 no PMT, só que tem que ser 300 negativo, porque é pagamento, e 10.000 CHS, que é o meu principal, no FV. Se eu chamar a minha taxa de juros, 3%. Legal? Então, simples, rápido e fácil. Peguei o dinheiro, durante o empréstimo eu só pago
os juros, no vencimento eu pago o principal. Então, aquela grande parcela, aquele grande peso da minha conta vai ficar lá para o final. Tudo certo? Esse é bem fácil, né? O segundo tipo que nós temos é amortização constante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu saldo devedor, dividir em um certo número de parcelas iguais. Então, o principal é dividido em N parcelas iguais de amortização por período. Então, vamos pegar lá o nosso exemplo dos 10 mil. Pegamos 10 mil emprestado e aí, ó, vou fazer diferente, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma nova tabelinha, vamos abrir isso aqui e vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar saldo devedor, está na nossa primeira coluna. Vou colocar aqui, ó, amortização na segunda coluna. Vou colocar aqui juros e parcela. Tá? Então, ó, a gente tomou e vou colocar mais uma coisa aqui. Tempo. Então, na data 0, data 1, 2, 3, 4, 5, até 12, né? A gente teve 12 pagamentos. Eu vou puxar aqui os meus 12 pagamentos. Tá aí. Pronto, tá lá. Do 0 ao 12. Então, na data 0, tomamos quanto emprestado? 10 mil reais. 10 mil reais entrou lá no nosso caixa. No final do período 1, a gente vai pegar o nosso saldo devedor, que é o 1.000. Beleza, nosso saldo devedor é 1.000. Vamos pagar a nossa amortização. E aí, ó, a amortização é de quanto? Ela vai ser de 10 mil dividido por 12 parcelas. Então, 12 parcelas de 8,3333, que é esse valor que está aqui. Ó. Vou puxar daqui que eu já saio com todas as casas decimais. Legal. E os juros? Os juros, eles incidem, a gente estava falando uma taxa de quanto? 3%, né? Tá. Então, quanto que a gente vai pagar de juros? A gente paga juros sobre o nosso saldo devedor de 3%. Então, esse aqui vai ficar fixo, ele não vai se modificar daqui para baixo. Então, ó, no primeiro período, a gente vai pagar quanto de parcela? A amortização mais os juros. Então, lembra quanto que a gente pagaria na amortização americana na primeira parcela? Nós pagaríamos R$300. Se a amortização for constante, a gente vai pagar 1.133 na primeira parcela.
No período 2, a gente tem o saldo devedor do 1 menos o que a gente amortizou, 8,3333. Então, a gente deve, e vou colocar aqui tudo isso aqui, ó, como valor monetário, porque aí não fica botando casa decimal. Pronto, aí. Devemos 9.166. A amortização, quanto que é? É exatamente os 8,33333. Os juros são esse vezes os 3%, 275. Então, pagamos a nossa segunda parcela, 1.108. E a terceira parcela é o que eu devia no mês anterior, menos o que amortizou. Então, agora eu devo 8.333. A amortização é constante. Os juros incidem sobre o meu saldo devedor. E a minha parcela é 1.083,33. E a gente vai seguir essa mesma continha período a período. 7.500, 6, 3, 5, Veja que o nosso saldo devedor é exatamente a nossa última parcela. Tanto que se a gente puxar aqui, ó, o saldo devedor no 12, no 13, ó, no 12, a gente terminou de pagar. Então, a gente não tem mais o saldo devedor. Beleza? Tudo certo? Então, na amortização constante, ó, todos os períodos eu pago sempre a mesma quantia de amortização. Os juros, eles vão sendo menores a cada período e as minhas parcelas, a amortização é a mesma, então é a amortização mais os juros, nós chegamos na parcela. Aí eu pergunto para vocês, e se a gente calculasse aqui, ó, a taxa interna de retorno? Quanto vocês acham que seria a taxa interna de retorno deste fluxo de caixa? Aqui, ó. Tomei 1.000, paguei 1, paguei 1,133, paguei 1,108, 1,83, 1,58, 1,33, 0,108, 9, tá. Para a gente calcular essa taxa, ó, é taxa interna de retorno, eu vou pegar a minha operação e, voilá, 3%, como era de se esperar. Beleza? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida por aqui? Ok, professor. Certinho, né? Tranquilinho, fácil, rápido. Vamos para o nosso terceiro modelo de amortização. Deixa eu ver o que temos de pergunta. Tranquilo, não é pergunta, é só um tranquilo. Vamos para o nosso terceiro modelo de amortização. Então, na amortização constante, o principal é dividido em N parcelas iguais de amortização por período e os juros incidem sobre o saldo devedor, ok? E as parcelas são iguais à soma
a soma da amortização com os juros. Beleza? Legal. Nós temos um terceiro modelo de amortização que a gente chama de tabela Price. Veja, a tabela Price é o sistema de amortização talvez mais comum que nós encontramos. E aí, o que a gente vai ter é... Deixa eu só botar aqui um cálculo no meu quadro para não ficar aqui, ó. Então, a amortização na tabela Price, as parcelas são iguais. São iguais e representam a amortização mais os juros. Por exemplo, se você vai numa loja comprar um refrigerador, por exemplo, e o valor à vista é de R$ 1.200, por exemplo, como a gente já falou, e o cidadão fala assim, ó, ou em 12 vezes de 120, então, nossa série de pagamentos vai ser essa daqui, ó, 120, 120, 120, de tal forma que a primeira parcela dos 120 eu tenho juros e um pedaço da amortização. E aí, lá no finalzinho, lá na última parcela, eu vou ter uma pequena parcela de juros e uma grande parcela de amortização, porque a gente sempre paga juros em cima do nosso saldo devedor. Vamos tomar aquele exemplo que a gente fez, do empréstimo de 10.000 em 12 vezes e juros de 3%. Então, eu tenho o valor do empréstimo e eu quero 12 prestações iguais no valor de 3. Veja, a gente pode usar ali, PV é igual a PMT vezes 1,03, não é isso? Elevado a 12 menos 1, 1,03 elevado a 12 vezes 0,03, ok? Isso aqui igual a os 10.000, que é o nosso valor presente. Então, daqui a gente vai encontrar o valor da nossa prestação. Então, desculpa, vamos chamar a nossa calculadora aqui. Então, vou calcular o valor da minha prestação no tabela Price. Veja, se eu tenho uma máquina financeira, eu poderia usar o PMT, ok? Mas, vamos fazer aqui no braço mesmo. Ó. Então, quem vai ser o meu PMT? Eu vou fazer 1,03 entra, 12 elevado, 1 menos, então eu tenho
o numerador desta divisão. Agora vamos calcular o denominador. 1,03 entra, 12 eleva, divide, 0,03 divide. 9,95, que está multiplicando o PMT, ele vai passar dividindo. Então, a minha parcela é 10.000 dividido por 9,954. 9,954. Então, vou pegar 10.000, troco, divido. Então, a minha parcela, PMT, é de R$ 1.004. Meu PMT é R$ 1.004,62. Então, para aquele nosso empréstimo de 10.000, se a amortização for na tabela Price, eu vou pagar 12 parcelas de 1.004,64. Vou puxar mais uma tabelinha aqui. E vou copiar aqui um pedacinho dessa. Vou puxar ela inteira aqui, ó. Só que a gente vai ter uma pequena modificação. Agora, quem passa a ser constante é a nossa parcela. Então, ó, vamos lá. Está aqui. Então, o nosso saldo devedor, no período 1, ele é exatamente o mesmo. É o saldo devedor do mês anterior, menos o que foi amortizado. Então, o meu saldo continua o mesmo. Só que a minha amortização agora, ela vai ser diferente. Porque eu tenho um conjunto de parcelas iguais. Então, ó, posso colocar aqui, ó, pagamento, a taxa é de 3%, o número de períodos são 12, o valor inicial é menos 10.000, ponto e vírgula, valor futuro vai ser 0 e ponto e vírgula 0, não, ponto e vírgula 0 também. Fecho parênteses, chegamos nos 1.004,62 e todas as outras parcelas vão ser naquele mesmo valor. Então, eu tenho 12 parcelas de 1.042, porque agora o que altera é a minha amortização. Os juros, eles continuam incidindo os 3% em cima do principal, ou do meu saldo devedor. Então, agora, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui para escrever, ó, a minha parcela, ela é igual a amortização mais os juros. No caso, eu conheço a parcela, 1.004,62. A amortização eu não conheço, mas eu conheço os juros. No primeiro período são 300, passo subtraindo. Então, 704,62 é a amortização no primeiro período. Então, ó, na minha amortização aqui, ó, ela é quem? Ela é a minha prestação menos o que eu vou pagar de juros. Então, ó, o meu saldo devedor agora, ele é 9295,38. A prestação continua igual. Os juros incidem sobre o saldo devedor. Então, a minha amortização passou a ser 725
período 3, 747, período 4, 769, período 5, 793, período 6, 816. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque vejam, financiamento de automóvel, financiamento de casa própria, algumas vezes, é feito pela tabela Price. E acontece uma característica, acontece uma coisa muito interessante com a tabela Price, que a amortização, como ela é variável e ela começa com uma pequena amortização e a amortização vai aumentando na medida em que o tempo vai passando, observa o seguinte, em tese, aqui, ó, nós pagamos metade do nosso empréstimo, não é isso? Pagamos as 6 parcelas. Só que vejam, se eu fizer uma soma das amortizações, veja que eu não amortizei, ó, eu paguei metade das parcelas, só que eu devo mais da metade da minha dívida, ok? Por essa razão, você vai ver algumas pessoas, por exemplo, questionando na justiça, isso aí, o cara paga, e quanto mais longo é o empréstimo, então o cara financiou lá o carro em 72 parcelas. Aí pagou as 12 primeiras parcelas e não consegue pagar mais. Aí, na hora que vai ver o saldo devedor do cara, o cara não amortizou praticamente nada. Ele pagou o ano inteiro e a dívida continua praticamente igual. Então, a gente vai começar a ter um efeito maior da amortização a partir da metade do período. Então, ó, se a gente chegar aqui, ó, no final das 12 parcelas, se a gente somar aqui, ó, a nossa amortização, a gente amortizou os 10 mil. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos recapitular. A amortização americana, eu pago tudo que eu devo de principal no final. E, durante o período, eu pago somente os juros. Então, ó, olha o impacto que tem no caixa. Eu tomei 10 mil e no primeiro mês eu tenho que pagar R$300. Só que eu vou ter um impacto muito grande do caixa lá no vencimento. Então, eu tenho um peso maior relativo a essa dívida no começo e lá na frente é que eu vou ter um peso maior desta dívida, que na verdade eu vou ter que pagar o principal todo. Na amortização constante, eu tenho parcelas que vão diminuindo de tamanho ao longo do tempo. Então, enquanto na amortização americana eu teria que ter apenas R$300 para pagar a minha primeira prestação, na amortização constante eu vou ter que ter 1.133. E aí, lembrando, a amortização do principal ela é sempre igual e as parcelas são diferentes. As parcelas elas vão diminuindo. Só que aqui, ó, no caso, se eu fizesse a soma das minhas amortizações na sexta parcela, o que a gente vai ter? 5 mil já amortizado. Ó. Amortizei 5. E por esta razão, se você for consultar hoje o financiamento imobiliário, todas as operações elas praticamente saem com a amortização constante. Por uma razão simples. Evita discussão na justiça. Pagou a metade, deve a metade. Pagou 30%, deve 30%. Ou deve 70%.
Pagou 70%, deve 30%. Então, fechou. Beleza. Na amortização price, que é esse último modelo que a gente tomou aqui, a gente vai ter parcelas iguais e amortização diferente. Legal? Tudo bem? Então, ó, exercício para vocês, hein? Escreva as 3 amortizações para um empréstimo de, fala aí, quanto? 5 milhões de reais, juros de 5% ao mês e 10 parcelas. Pronto. Então, Americana, como é que vai ficar? Americana. Fui corrigir, ficou pior que a encomenda. Então, escrevam aí. Americana 2. Constante e 3. Price. Beleza? Então, tomei 5 milhões, 5% ao mês, 10 parcelas. Americana, constante e price. Eu vou pedir desculpa e atenção de vocês, só mais 1 minuto aqui, ó. Deixa eu voltar só uma coisinha aqui com vocês. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Veja aqui, na amortização americana, tá? Eu poderia usar a calculadora HP para calcular as minhas prestações, como eu já fiz aqui, né? Não, opa, não. Apaguei tudo, então é 10 mil que eu estou tomando emprestado, são 12 períodos, a taxa é de 3 e a gente puxou o PMT. Ok? Vejam que eu tenho aqui, ó, a amortização. Então, se eu apertar F, amortização, desculpa, 1F, amortização, eu tenho os juros. Se eu trocar, eu tenho a amortização. E se eu apertar o PV, desculpa, RCL. Epa, deixa eu voltar aqui de novo. 10 mil, CHS, PV, 3 e 3 não, 3 no I, 12 no N, PM. Fiz coisa errada de novo. 10 mil, negativo no PV, 3 no I, 12 no N, PMT. Aí, a minha primeira amortização, F, amortização. F, amortização, eu saio com os juros, eu troco, tenho a minha amortização e é isso aí.
RCL, PV. RCL, PV, eu tenho o meu saldo devedor amortizado. Se eu quiser a próxima prestação, F, amortização, eu saio com os juros, ó. Troco, eu tenho a amortização. RCL, PV, eu tenho o meu saldo devedor. Ok? Beleza? Então, para quem tem uma HP, você pode fazer essas continhas aí direto. Uma outra maneira que você tem de fazer essa continha é pegar o valor da prestação e tirar os juros daquela prestação até aquele período. Então, ó, se eu pegar 1.000, vou pegar o meu 1.462 e quiser a amortização do primeiro período, eu vou ter que pegar 1,03, entra, 12 eleva, já que eu tenho 12 prestações, divide 104,62. Ah, e se eu quiser saber a amortização do período 8? Quanto que é a amortização do período 8? De novo, pego aqui, aí, ó, do 12 para o 8, eu tenho que descontar os juros de 3% em 4 parcelas, divide 892,52. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, vamos lá. Voltando para cá. Já dito isso, amortização americana, amortização constante e amortização price. Tempo para vocês, vou pegar uma água. Vou fechar só minha câmera aqui. Vou fechar a câmera e o microfone, mas estou escutando vocês. Só vou pegar uma água. Estou de volta, estou de volta. Tudo bem, Arthur? João? Marcos, tudo em paz? Hoje estamos com 2 Marcos aí, Marcos Muniz e Marcos Júnior. Tudo bem. E aí?
Estão fazendo aí? Tentando aqui, professor. Beleza. Hortaciana, tá tudo certo? Compreendido? Certo, estou tentando fazer aqui também. Pronto, legal. Matheus? Mariana? Muito bem, quando vocês vão fazendo aí, eu vou pegar meu celular aqui e vou dar uma olhada como é que ficou o mercado hoje. Tudo bem. Depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês aí. Vocês já aprenderam a fazer, né? Não tem muito o que se preocupar, não, mas vamos lá. Foco aqui, a gente ia ver mercado. Deixa eu ver. Isso acabou pesando no final. Ok. Muito bem, podemos corrigir? A amortização americana, simples, fácil e rápido, né? Como? Pensando. Falta transparência, a gente acrescenta aí. Vamos lá. A americana é simples. Tomamos 5 milhões. 1, 2, 3. Até a nossa prestação décima. Quanto que a gente paga? Período a período, somente os juros. 5% de 5 milhões, 25 mil reais, é isso? Não.
Vou botar aqui direito. 250 mil. 250 mil. Então, 250 mil durante todas as 10 prestações, só que na 10ª, além dos 250, nós temos mais 5 milhões. Então, 250, então 5.250.000 na nossa última prestação. Beleza? E qual é a taxa de juros desse fluxo? Sem medo de errar, 5%. Segundo tipo de amortização, a amortização constante. Eu tomei 5 milhões para serem pagos em 10 prestações. Então, na minha primeira prestação, o meu saldo devedor é de 5 milhões e ele vai ser amortizado de 500 em 500. Então, eu tenho 500 mil de amortização mais 5 milhões? Não, 500 mil de amortização mais 250 mil de juros. Aí meu saldo devedor passou a ser 9.500. Então, eu vou pagar 5.500 mil de amortização, digo, mais 5% em cima de 9.500. R$ 9.500.000 vezes 5%. Opa. 5 milhões vezes 5%, 250. 9.500.000 vezes 5%. Bom. Ah, não. Não é 9 milhões, é 4 milhões e meio. Estou fazendo a conta errada. Vezes 5%, 225 mil. Período 3, 500 mil de amortização. Devemos agora 4 milhões, né? Então, 5% de 4 é 200 mil. E assim por diante, até a nossa última parcela, que vai ser 500 mil, e o nosso saldo devedor é 500 mil, então vai ser 25 mil reais a nossa última prestação. Legal? E o nosso último fluxo? Nós temos 5 milhões emprestados com 1, 2, 3 e assim por diante, 10 exatamente iguais. Como é que a gente calcula a prestação? PV igual a PMT vezes 1,05 elevado a quanto? Elevado a 10 menos 1. 1,05 elevado a 10 vezes 0,05. Tudo isso aqui é igual aos meus 5 milhões. Então, faço essa continha aqui. PMT vezes este resultado, que é
1,05 entra, 10 eleva, 1 menos 1,05 entra, 10 eleva, divide, 0,05 divide, 7,72, então PMT é igual a 5 milhões dividido por 7,72, a gente vai chegar 5 milhões, troquei aqui, dividi, são 10 prestações de 647.522, então 64. Desculpa aqui, 647.522,8, quanto? 87. Então, nós temos aí, né, 647.522, que é um ponto, vírgula 87. Das quais, amortização e juros. Vou perguntar aqui, ó, se eu quisesse a 7ª prestação, quem é a amortização e quem é o principal? Bom, e qual é a parcela dos juros da minha 7ª parcela? Como é que a gente faz? Eu tenho 8ª, a 9ª e a 10ª. Então, ó, eu pego o valor da minha prestação, que é 4.647,52287, divido por 1,05, elevado a quanto? Eu vou tirar os juros de 1, 2, 3 prestações. 3. Então, vou fazer essa continha aqui, ó. (1,05 entra, 3 eleva, divide. Então, a amortização da 7ª parcela é 5,5935. 5,5935. Três, 5. De novo, vai. Aqui, ó. Vou apagar para ficar o número certo aqui. Aí. 5,59,354. 5,59,354. E os juros? Quanto é que foi? Como é que eu calculo os juros? É a minha prestação de 647,522. De novo. Os juros, eles vão ser a minha prestação, 647,522, menos a amortização, 559,354. Desprezei os centavos aí, mas eu vou fazê-lo aqui com todos os centavos, ó. É a minha prestação menos esse valor aqui. Então, opa, estou com a prestação errada aqui. Vamos lá de novo. 647,522 entra 559,354 menos 88,107.
68. Então, os juros 88, 1,68. Beleza? Poderíamos fazer as três usando a planilha de Excel. Então, vou tomar aqui a mesma referência, né? Então, saldo devedor, Então, a gente bota aqui, ó, 5 milhões. Ele já fez ali a continha de tudo. Só que eu tenho que colocar na minha parcela aqui 5 milhões e não há amortização em 12, mas em 10 períodos. Todo mundo igual para o lado de lá. E aqui são solamente 10 prestações. Pronto. Aí. Tum. Aqui, tabela price, tá? Aqui é 5. E aqui é os 5 milhões. Então, tá. 647522. Vamos lá. Tem alguma coisa esquisita aqui no meio. Pronto. Aqui, ó. 5%. Aí. Pronto. Finalizamos aí. Ó. A amortização da nossa 7ª parcela ficou aqui. Que aqui a gente tira juros de 1, 2, 3. Pronto. Então, tá aí, ó. Cometi um pequeno erro ali, ó. A gente tem que tirar os juros, inclusive da parcela que a gente está. Ok? Então, aquele cálculo que eu fiz foi da parcela 8, não da parcela 7. Por favor, corrijam aquilo, tá? Ó, corrijam essa observação aqui, ó. Se eu quiser da 7ª, eu tenho que tirar ela, inclusive. Então, 1, 2, 3, 4 parcelas. Então, esse cálculo que eu fiz aqui não foi da 7ª, desculpa, foi da 8ª, porque eu tenho que incluí-la na minha conta. Beleza? Então, tá. Aí. Na amortização constante, a amortização constante, 10 períodos, então, tirei aqui, 10, o nosso saldo devedor, nosso empréstimo, 5 milhões, ficamos aqui com os mesmos 5 milhões negativos, então, tá aqui. A nossa amortização, aqui, ó, é o 5 dividido por 10, então, são 10 de 500, e a gente tem. E a taxa não é 3, mas a taxa é 5%. Então, tá lá. 750 na nossa primeira e 525 na nossa última parcela. 750 na primeira, 525 na nossa última parcela e a amortização americana, que dispensa a gente fazer qualquer coisa, já que é muito simples. Tudo bem? Legal. Então, vou distribuir uma lista de exercícios. Próxima segunda a gente trabalha isso aí, tá? Trabalha esses exercícios. E vamos já nos preparando para o final da nossa jornada, né?
Beleza? Acho que minha testa está brilhando demais, hein? Estou vendo aí um brilho forte nela. Beleza, professor. Beleza? Então tá bom. Deixa eu fazer aqui a chamada de vocês, naquele nosso bom modelo. Aqui, todo mundo por aqui. Deixa eu ver se tem algum que eu não consigo identificar. Não, tá todo mundo... Não. SMK. SMK é quem? Jaqueline. Jaqueline é mutante nos nomes, né? Tudo bem, Jaqueline. Obrigado. Joia. Vamos lá. Out print screen. Todos presentes. Bom descanso. Aproveitem o fim de semana. Vamos aí para o fim da nossa quarentena mais intensa. Joia. Tchau para vocês. Abraços. Até segunda. Tchau, professor. Boa noite. Até segunda. Boa noite.